Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um JBR Saúde, uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e do Jornal de Brasília. Todas as quintas-feiras, a gente posta lá no Jornal de Brasília, jornaldebrasilia.com.br, também na edição impressa, temas afetos à área da saúde. E nós temos tido uma resposta muito interessante, porque hoje, convenhamos, ainda mais por força da pandemia, querendo ou não, o tema saúde está na mídia, né? E, de certa forma, se há um ponto positivo, entre aspas, dessa pandemia, é que mesmo muitas pessoas, por medo de se contaminar, estarem adiando, às vezes, exames que são importantes, são exames simples, mas a pessoa tem media clínica, tudo, mas ela está prestando mais atenção na saúde dela, porque quanto mais focarmos na nossa saúde, teoricamente, estaremos mais preparados, o nosso organismo está mais forte, mas para isso a gente tem que zelar por esse nosso corpo aqui. Hoje nós vamos focar na saúde do homem, né? Dizem que nós, homens, somos mais relaxados, né? Nós temos que, muitas vezes, ir empurrados para fazer um exame como o exame de próstata, gente. Isso é fundamental. Então, por isso mesmo, eu e o nosso companheiro Rodolfo Lago, editor-chefe do Jornal de Brasília, nós decidimos hoje convidar o Dr. Wellington Alves Epaminondas. Ele é andrologista, urologista e coordena o Serviço de Andrologia e Saúde do Homem do Hospital Regional da Asa Norte, o famoso HRAM. Tudo bem, Rodolfo? O tema é importante, né, Rodolfo? Sem dúvida nenhuma, Estevão, sem dúvida nenhuma. É um prazer grande a gente estar aqui, né, com nossos seguidores, e o Dr. Wellington, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, Dr. Wellington. Oi, Dr. Wellington, tudo bem? Tudo jóia, Estevão, Rodolfo, boa tarde para vocês. Eu agradeço o convite, sempre que a gente tem a oportunidade de estar divulgando um pouco mais de informação, e como você falou, a saúde, nossa saúde, eu acho que é o bem mais precioso que nós temos, né? Quem já passou por uma doença mais séria, sabe da importância da nossa saúde, e nessa época de pandemia, esse tema eu acho que nunca esteve tão em voga. Com certeza. Doutor Wellington, eu comecei falando que nós, homens, talvez eu esteja sendo até injusto, tá? Nós homens somos muito relapsos, a gente adia muito, empurra com a barriga, o tradicional empurra com a barriga. Mas o senhor milita nessa área, o senhor nota que nos últimos anos, em função de campanhas que vêm sendo divulgadas, o homem está prestando mais atenção à sua saúde? Está com esse aspecto mais preventivo? Sim, felizmente, viu, Estevão, a gente tem notado que os homens têm tomado um pouco mais de cuidado, né, com a saúde. Quando se fala em urologia, se pensa logo no Novembro Azul, câncer de próstata. Isso. Então, nós temos visto que uma coisa que acontecia muito
E ainda acontece, o paciente chega com a esposa, porque a esposa traz ele na consulta, né? Recentemente eu ainda atendi um paciente, hoje mais cedo, que já tinha, há 5 anos ele não ia no urologista. Olha para Então, você ver. ainda existe isso, mas nós temos visto que eles estão mais antenados, estão procurando se cuidar mais, porque existem vários fatores envolvidos aí, não é apenas o acompanhamento de câncer de próstata. O câncer de próstata hoje é a principal neoplasia em homens, mas não é a principal causa de morte. Antes de passar para o Rodolfo, o senhor levantou a bola, então, deixa eu aproveitar. Qual é a principal causa de morte? Olha, a principal causa de morte hoje em dia é a doença cardiovascular, né? A doença aterosclerótica. A segunda causa, e aí no geral, entra o câncer. Mas essas duas causas, elas vêm brigando ali pela pole position há vários anos. Ora é a doença aterosclerótica cardiovascular, ora é o câncer, né? E a gente sabe hoje que existem outras implicações, né? Sabemos que existe uma implicação da doença cardiovascular, por exemplo, com a disfunção erétil, né? E que isso ainda não é de conhecimento geral. Há 1 ano eu tenho começado a divulgar esses dados, uma pesquisa que fez parte de um levantamento, uma tese que eu desenvolvi, que ainda os dados foram para publicação, mas a presença da disfunção erétil, da piora da ereção, ela está relacionada diretamente com o risco de infarto, né? E é uma coisa que a maioria da população não sabe. Pois é. Perfeito. Hoje, porque no fundo pode ser um problema circulatório, né? Exatamente. É o que é na maioria dos casos, né? Nos adultos, né? Então, para você ter uma ideia, esses dados eu posso falar porque eles já foram enviados e foram apresentados já no Congresso. Para você ter uma ideia, dos 40 a 49 anos de idade, na nossa região aqui, mais de 40% dos homens têm algum grau de disfunção erétil. Né? Alto, hein? E mais de 40%, exato. A maioria é leve. E aí o que leva a não procura de um atendimento especializado e a automedicação. Que hoje você compra um Viagra, um medicamento sildenafila, tadalafila, sem receita, né? Ele só vai procurar quando ele está numa situação mais grave. E esse é um problema. Ele passou anos aí que poderiam ter... O tratamento mais precoce ele é mais eficaz. É interessante, viu, Rodolfo? Quer dizer, ele tá desprezando um aviso que o corpo está dando a ele, né? Claro. E é um tema, para muitos, considerado tabu, mas não pode ser tabu, porque sexo é vida, né? É a felicidade, faz parte, né? E quando o doutor Wellington diz que a maioria só procura ajuda quando essa disfunção erétil é mais aguda, digamos assim, o que é uma disfunção erétil leve? Até para orientar os homens que estão nos acompanhando, doutor Wellington. Qual é a definição de disfunção erétil, né, para a gente começar? É a incapacidade de obtenção e manutenção de uma ereção satisfatória para a relação, certo? Então, se a ereção não é satisfatória para o casal, você está diante de um quadro de disfunção erétil. Agora, existem graus, né, graus de disfunção. O que eu costumo explicar para os pacientes é que você tem que acender a luz amarela quando você nota que a ereção não é mais como era. Tem ereção, mas está diferente, né? E aí existe uma progressão, né? Não é exata, né? Nós estamos falando de biologia, não é matemática, mas que a gente observa uma certa ordem de evolução dos casos. Então, o paciente começa a perder qualidade da ereção, a rigidez não está tão boa. Aí ele nota aquelas ereções matinais que nós temos, né? Que são um mecanismo de proteção até do nosso organismo, elas começam a diminuir e depois desaparecem, né? Quando no jovem, são ereções noturnas, para manter a oxigenação do tecido cavernoso do pênis. E com o envelhecimento, você vai perdendo essas ereções matinais, vai perdendo a oxigenação e com o desenvolvimento da disfunção, começa a ter uma fibrose dos corpos cavernosos e até uma redução do tamanho do pênis. Então, você vai tendo uma progressão e aí o paciente não consegue, ele tem mais dificuldade para iniciar
depois para manter a ereção, ou ambas simultaneamente, até o ponto em que perde durante um ato, né? Uma relação. E aí que ele fica preocupado. Nossa. Quando já era para ter acendido a luzinha e se preocupado Bem antes. né? Isso afeta a autoestima do homem, principalmente, né? E não é só aquela questão da hoje eu estou cansado. Tudo bem, pode até acontecer. Só que se hoje eu estou cansado virar uma regra, aí a luz já tem que estar acesa há muito tempo. Ô, Rodolfo. A gente sabe o seguinte, com o envelhecimento, nós vamos... o corpo vai passando por uma série de alterações, são reduzidos, nós vamos perdendo, vai sendo reduzida a produção de uma série de hormônios, e dentre eles o que vamos dizer que é o mais comentado, né, e mais conhecido é a testosterona, né, conhecido como hormônio masculino. Eu coloco entre aspas porque as mulheres também têm testosterona. Então, e ela é tão importante para as mulheres quanto para a gente. Mas a testosterona, ela cai de uma forma gradual, né, ao longo de anos. E pelas funções que ela desempenha no nosso organismo, nós sabemos que a nossa saúde se deteriora muito quando o quadro de andropausa se instala. Sabemos que um homem que tem hipogonadismo, ou o termo correto para andropausa é o déficit androgênico do envelhecimento masculino. Esse é o termo urológico médico utilizado, comumente conhecido como andropausa. Nós sabemos que o homem com andropausa, ou seja, com baixos níveis de testosterona, ele está propenso a desenvolver uma série de sintomas. Você perde em qualidade de vida, você perde em energia, disposição. Nós sabemos que ela tem várias funções. E sabe-se, uma coisa que chama muita atenção das pessoas quando eu falo, é que o homem que tem testosterona baixa, ele tem maior mortalidade para todas as causas de morte. Opa! Entendeu? Então, se o homem tem... Então, isso não é um problema só de qualidade de vida, né? É um problema de saúde. É um problema de saúde. Né? E recentemente foi aventada aí também a relação da baixa testosterona com pior evolução nos casos de Covid. Os primeiros trabalhos começaram no final do ano passado. Em janeiro eu postei um vídeo sobre isso. Então, os baixos níveis de testosterona aumentam a nossa mortalidade. Então, ela está relacionada diretamente com a nossa saúde. Doutor Wellington, vamos fazer o seguinte. Gente, como o tempo passa rápido, quando o tema é bom, hein? Então, nós vamos sair para um rapidíssimo intervalo. Não saia daí, é muito rápido mesmo. Na volta, a gente vai continuar esse bate-papo com o doutor Wellington Alves Epaminondas, andrologista, urologista, coordena o serviço de andrologia e saúde do homem do Agarran. Eu já vou deixar uma pergunta no ar, né? Quando começa geralmente a nossa andropausa? E nós, assim como as mulheres, podemos e temos que fazer a tal da reposição hormonal daqui a pouquinho. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças no mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília, por Brasília. Estamos de volta com o nosso JBR Saúde. Hoje o nosso convidado é o Dr. Wellington Alves Epaminondas, andrologista, urologista, ele que coordena o serviço de andrologia e saúde do homem do Agarran. O primeiro bloco foi muito rico, viu, pessoal? Porque ele foi muito didático, já falou um pouquinho sobre câncer de próstata, nós vamos abordar daqui a pouco, mas nós entramos na parte sexual do homem, que é fundamental, a questão hormonal. E eu deixei duas perguntas no ar, doutor Wellington. Em média, qual a faixa etária que nós, homens, né, passamos a entrar nessa fase andropausa? E a reposição hormonal para nós? Bom, então, os níveis de testosterona eles começam a cair, e as estatísticas mostram de 1 até 3% a partir dos 35, 40 anos de idade, certo? Essa é a idade que normalmente a gente começa a ver uma queda lenta, gradual.
O que ocorre é que algumas quedas são mais acentuadas por uma série de fatores. O mundo que a gente vive hoje é diferente, né? Então, nós temos pacientes com uma idade superior, com níveis de testosterona, às vezes, melhores do que pacientes mais jovens, né? Então, esse fato chamou a atenção e nas sociedades de andrologia, das quais eu faço parte, a idade não é um fator mais que indica a necessidade do tratamento, né? O que indica é a presença dos sintomas e os níveis inadequados, os níveis baixos de testosterona. Independente da idade, você tem que tratar, né? Agora, existe um foco de tratamento num paciente que é jovem e não tem uma prole constituída, que vai ser diferente de um paciente mais idoso e que já não tem preocupação com a fertilidade. Mas a partir dos 35, 40 anos é quando nós começamos a ter as quedas dos níveis hormonais. Rodolfo. Tratamento, você perguntou quando tratar, quem tratar. Na verdade, dentro de um quadro de andropausa, todos devem tratar. Essa é a recomendação. Se você tem baixos níveis hormonais e sintomas de andropausa, você deve tratar, independente da idade. Existem algumas formas de tratamento hoje que nós temos à disposição, como ferramentas terapêuticas, que com diferentes funções e diferentes cronogramas de tratamento, mas que o objetivo final é o mesmo, é restabelecer níveis adequados de testosterona para o seu organismo. E a reposição hormonal é uma coisa recomendável, doutor Wellington, como acontece com as mulheres quando elas entram na menopausa? Então, claro, a minha visão é a seguinte, é que todos devem repor se estiverem dentro desse quadro, né, que a gente colocou. Perfeito. Baixos níveis e sintomas. Né? Agora, todos poderão, então aí é onde entra uma avaliação adequada com o especialista. Existem as indicações e existem as contraindicações, que são poucas, mas existem. Né? Então, aí a importância que eu sempre relato de você fazer o acompanhamento com um especialista que irá fazer todo o checklist, toda a avaliação pré-tratamento. Isso é tão importante quanto o próprio tratamento em si. E são comprimidos, pomadas? Como que é esse tratamento, essa reposição? A reposição hormonal masculina hoje, nós temos basicamente 3 formas de fazer, né, com testosterona. Então, a primeira forma é através de cremes transdérmicos, né? São cremes de testosterona que eles existem no mercado, né, farmacológico, e que são aplicados sobre a pele. Nós temos a terapia injetável, né, que são formulações de aplicação injetável intramuscular, e aí existem várias formulações no mercado, cada uma com suas características de farmacologia, e temos também disponível os implantes, né? Os implantes hormonais que são, vamos colocar assim, são pellets, são cápsulas de testosterona, no caso, que são inseridos no subcutâneo, abaixo da pele. E que vão e aí vai liberando. Liberando, exato. Então, nós temos essas 3 formulações. A testosterona oral, que é um tema até bem discutido, a testosterona oral, aqui nós temos disponível no Brasil, ela tem um grau de hepatotoxicidade, ela pode afetar o fígado. Né? Então, não é preconizado. Foi lançado nos Estados Unidos uma testosterona oral recentemente, que ela não tem esse problema de ter uma toxicidade para o fígado, porém, o custo dela é muito alto e ainda não tem planos para liberação aqui na América Latina. Perfeito. Doutor Wellington, a gente falava lá no começo, no primeiro bloco, né, que os homens às vezes são mais relaxados, né? As mulheres, né, elas ali, quando elas vão entrando na idade adulta, né, elas já começam a periodicamente ali se consultar
com ginecologista, né? E tem esse acompanhamento durante a vida inteira, né? Para nós homens, como é que é o recomendável, o acompanhamento da saúde, como deve ser? E com qual especialista, né? Então, quando a gente fala em andrologia, nós temos, excetuando-se, quando sai do foco da uropediatria, né? Então, existe a clínica do adolescente, nós podemos atender adolescentes, né? O adulto jovem e o homem ao longo de todo o seu processo de envelhecimento. Eu posso te dizer o seguinte, essa semana mesmo eu atendi alguns pacientes que vinham com 24, 25 anos de idade e falaram, olha, não, doutor, nunca vi, é a primeira vez que eu estou vindo no especialista e eu quero ver se está tudo bem, né? Então, na verdade, você pode ter orientações e fazer um acompanhamento focado em sua saúde, ou você pode, mais posteriormente, futuramente, quando já existe algum problema, você procurar tratamento, né? Agora, eu foco numa coisa com os pacientes sempre é que a prevenção, né, é melhor, né? Então, o que a gente precisa criar é o costume de ir ao médico, não quando está doente, não só para tratar doente, você ir no médico para continuar saudável. Para não ficar doente. Para não ficar doente, porque tem muita coisa hoje que nós fazemos com ciência por trás, com embasamento científico, que as pessoas não têm ideia do que pode ser feito, né? Então, prevenir é melhor do que remediar, dar remédio. Né? A vovó já dizia isso. isso. É a máquina mais perfeita que existe, né? Se você não tomar cuidados, ela vai ter problema. A gente está indo já para o finalzinho, mas a gente não pode deixar, já pegando o gancho da prevenção do exame do toque, tá? Para com essa bobagem. O machão, para com essa bobagem, porque é muito sério, né? Quando se o homem não levar isso a sério, e obviamente que a gente olha para a rede pública também, porque tem que abrir espaço, porque nem todos têm o privilégio de poder se consultar de forma particular. Então, a responsabilidade social do Estado e o SUS está aí, né, tão festejado, com toda a razão para isso. Mas essa questão, a partir de que idade você tem que fazer o primeiro exame do toque, doutor Wellington? Então, vamos lá. Primeira coisa, os pacientes perguntam, doutor, não tem outro exame? Não tem um exame mais moderno aí? Não é só o PSA? Né? Que é no sangue, né? Que é o de sangue. Então, assim, uma coisa que eu sempre alerto, tá? O PSA é um exame de sangue que, quando ele está alterado, né, ele pode indicar a suspeita de uma neoplasia. Mas não é só o câncer de próstata que leva o PSA, existem outras causas. E aí a gente vai investigar. Mas existe uma estatística que mostra que em torno de 20% até 23% dos casos de tumor de próstata, o PSA não se altera. E aí você vai identificar isso no toque. Então, a avaliação preventiva, porque essa avaliação não é uma prevenção, é um diagnóstico precoce. O X da questão no câncer de próstata nós conseguimos fazer um diagnóstico precoce no início, que aí nós teremos chance de cura. Então, a idade preconizada, recomendada, não é obrigatória, tá? Mas é uma recomendação. Aqui nós recomendamos a partir dos 50 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Urologia. Na Sociedade Americana, que a coisa é mais, fica mais a cargo até, assim, o paciente tem muita autonomia, a recomendação é aos 54 anos. No Brasil, a gente recomenda aos 50, e se a pessoa tiver algum caso de parente de primeiro grau que já teve câncer de próstata confirmado, a recomendação é a partir dos 45. Perfeito. Doutor Edson, faz a última pergunta aí, Rodolfo, por favor, antes da gente encerrar. E aí a gente vai para... Porque eu quero que, no encerramento, se possível, o doutor Edson diga que algum exemplo de algo inovador que pouca gente sabe nessa área da urologia e da andrologia que ele possa dividir conosco. Mas deixa a cereja do bolo no finalzinho. Vai pensando aí, doutor Edson, enquanto o Rodolfo faz a última pergunta. Não, perfeito. E acho que foi super importante aí, doutor Wellington,
essa sua participação. Bom, esse acompanhamento é possível, né? Quer dizer, não só na rede privada, como na rede pública também, né? Os pacientes têm onde procurar esse atendimento, né? Isso, a gente tem um projeto aí que nos últimos 5 anos eu idealizei, desenvolvi esse projeto e tive todo o apoio da Secretaria de Saúde. Felizmente, a pandemia deu uma dificultada aí no processo, né? Mas a gente conseguiu, em dezembro, inaugurar o serviço de saúde do homem na Secretaria de Saúde. Claro, existem critérios para os pacientes serem atendidos, né? Claro. O paciente chegar para ser atendido, ele tem que ter tido uma avaliação de um urologista previamente ou de um endocrinologista, e caso eles suspeitem que pode se tratar de um caso de andropausa, eles encaminham lá para o nosso serviço de saúde do homem. Perfeito. Isso é Porque esse quer dizer, natural, já é para alguém que já está apresentando um problema, né? Porque para o atendimento rotineiro é a unidade básica de saúde o caminho, né? Nós temos na secretaria nós temos um grupo de urologia bem importante. Eu diria que nós temos alguns serviços muito bons, né? Nós temos excelentes profissionais. Eu tenho o privilégio de há vários e vários anos coordenar o grupo de urologia também lá do Agarran, né? E tenho o privilégio de conviver com esses colegas, né? E de coordenar esse grupo já num serviço bem coeso, né? Infelizmente, a pandemia, esse ano de pandemia, dificultou muito todo o atendimento, mas nós já acreditamos e esperamos que o pior já tenha passado, né? Todos os esforços lá para a retomada das cirurgias, né? As consultas já foram retomadas, as biópsias de próstata foram retomadas. Isso é importante. Então, isso é uma luta que a gente trava diariamente e, felizmente, o barco não afundou, o barco está navegando. Se Deus quiser, está no rumo certo. Maravilha. Ô, doutor Éder, eu tenho mais 2 minutinhos. O que o senhor acha importante destacar em termos de inovação? Essa palavra de inovação não é que está na moda, está muito em foco hoje. Na área da andrologia e da urologia, tem muita inovação? Bom, a gente não pode deixar de falar na cirurgia robótica, né? Que está em voga. A cirurgia robótica ela trouxe algumas vantagens, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, né? Permite uma dissecção mais cuidadosa, movimentos mais precisos, né? Num espaço de trabalho pequeno. Isso tem favorecido a recuperação dos pacientes. Então, até os casos de disfunção erétil pós-cirurgia, câncer de próstata, é uma preocupação grande. Nós temos acompanhado e realmente a gravidade parece ser menor. A gente não tem dados estatísticos que provem isso, mas na prática a gente tem já bastante experiência. Terapias que são pouco invasivas para o tratamento da disfunção erétil, né? Então, hoje, nós temos o que se fala mais é a terapia de onda de choque de baixa intensidade para tratamento da disfunção erétil. Nós já temos experiência com isso há vários anos e os resultados realmente são bem interessantes. Inclusive, essa semana, um paciente me procurou no consultório só para me agradecer por ter feito tratamento nele. Opa! Então, com um sorrisão no rosto, né? Isso é muito gratificante. As formas também, quando a gente fala em andrologia ainda, os implantes hormonais, que é uma coisa ainda um pouco bastante desconhecida pelos pacientes e até por médicos mesmo, para tratamento de andropausa. A gente está falando aqui de implantes para tratamento de andropausa, de deficiência androgênica, né? Então, é uma coisa muito criteriosa, com um tratamento muito sério, muito bem preconizado e protocolado. Os resultados são excelentes,
E tem muitas coisas em pesquisa, né? A importância agora da testosterona na pandemia, né? Os trabalhos mostrando que o homem com a testosterona baixa, ele tem uma maior probabilidade de ter uma evolução desfavorável, né? Então, a gente chama bastante atenção para cuidar da saúde. A gente tem que fortalecer a nossa saúde, porque essa situação que a gente está enfrentando, ela pode perdurar e ter a gente vai ultrapassar isso, com certeza, mas eu acho que vai ser gradativo. Então, temos que nos cuidar. Doutor Wellington, que bom, então, que andrologia e urologia são áreas e terrenos férteis para a inovação, que isso atinja cada vez um número maior de homens e que nós, homens, possamos realmente privilegiar a nossa saúde, especialmente a questão da prevenção. Nós tivemos a honra, o prazer de conversarmos aqui com o Dr. Wellington Alves Epaminondas, andrologista e urologista, ele que coordena o serviço de andrologia e saúde do homem lá do Agarra. Dr. Wellington, brigadão, viu? E volte sempre. As portas estão abertas aqui, né, Rodolfo? Com certeza. Muito obrigado, doutor Wellington. Foi um prazer estar com o senhor. Eu agradeço, Rodolfo, Estevão, foi um prazer e contem comigo sempre que for preciso. Um grande abraço e a todos os ouvintes. É bom lembrar que este conteúdo vai estar na quinta-feira no JBR, jornaldebrasilia.com.br e no imagemcredibilidade.com. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.